Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de te fazer uma pergunta. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Deus mudou o nome dele? Vamos ver que não. Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Aqui o contexto, Paulo está repreendendo Elimas, o mágico, porque ele estava atrapalhando Paulo. Paulo estava evangelizando o procônsul Sérgio Paulo e Elimas, o mágico, estava atrapalhando. Então Paulo repreendeu. Mas Lucas diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, que é o nosso assunto, o assunto do nosso estudo. Deus trocou o nome de Saulo para Paulo? Não. Ele era chamado tanto de Saulo como de Paulo. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Paulo tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana e ele também era judeu. Tinha cidadania judia, ele era judeu. Quando Paulo se relacionava com os judeus, ele era chamado de Saulo. Saulo e Saul é a mesma coisa. Para nós tem essa variação, mas no hebraico não tem. No hebraico não tem essa variação. Saulo e Saul é a mesma coisa. A gente fala diferente, né? Saulo e Saul. No hebraico não existe essa variação, é o mesmo nome. Saulo, que era Paulo, Saulo ele era da tribo de Benjamim. O rei Saul também era da tribo de Benjamim. Então acredita-se, não tem nada que prove isso, mas acredita-se que Saulo era chamado de Saulo, né, que significa Saul, por causa do rei Saul, porque ambos eram da mesma tribo. Mas isso é apenas especulação, não há nenhum escrito que diga isso. Mas porque os dois eram da tribo de Benjamim, tanto o rei Saul como Saulo, e é o mesmo nome, acredita-se que tenha sido uma homenagem ao rei Saul, e Saulo recebeu esse nome em homenagem ao rei Saul. Isso é uma especulação, mas é algo interessante de se saber, que tanto Saulo quanto Saul eram da tribo de Benjamim. Então não há variação nesses nomes no hebraico. Então quando Saulo se relacionava com os judeus, ele era chamado de Saulo. Jesus, quando apareceu, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo estava a caminho de Damasco, né, para perseguir os cristãos, estava com cartas, com autorização dos sacerdotes, para prender e perseguir aqueles que eram do caminho. Então Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus era judeu. E Paulo era judeu. Então, o relacionamento entre os judeus, ele era chamado de Saulo. Mas Paulo, a mesma pessoa, ele tinha cidadania romana, ele era cidadão romano. Então, ele era chamado de Paulus, né? Paulus. Então, quando ele estava se relacionando com os gentios, ele era chamado de Paulo. Quando ele estava se relacionando com os judeus, ele era chamado de Saulo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, aqui na Bíblia é a última vez que Paulo é chamado de Saulo. Mas ele era chamado dos dois nomes. Por quê? Porque depois ele escreveu as epístolas, mas o que Jesus falou com ele? Que ele ia ser o quê? Ele ia ser o apóstolo dos gentios, ele ia pregar para os gentios. Então, no relacionamento com os gentios, ele era chamado de Paulo. Por isso que nas epístolas ele assinava como Paulo. Mas isso não significa que Deus trocou o nome dele. Isso não significa que, apesar
daqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, ser a última vez que Saulo aparece na Bíblia, depois para frente é só Paulo, mas é por causa das epístolas que eram escritas aos gentios. Não significa que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Então, é errado dizer que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Quando ele se relacionava com os judeus, ele era chamado de Saulo, que significa Saul. Quando ele, que é a mesma coisa, Saulo e Saul é a mesma coisa. E quando ele se relacionava com os gentios, ele usava o nome gentio dele, ele usava o nome romano dele, Paulus, que para nós ficou Paulo. Então não existe essa ideia de que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Isso não existe. Então, quando a gente estiver pregando, a gente não deve falar porque Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não, Deus não trocou. Ele usava os dois nomes. Quando ele se relacionava com os judeus, ele era Saulo. Quando ele se relacionava com os gentios, ele era Paulo. E está bem claro aqui, ó, Atos capítulo 13, versículo 9, o evangelista Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos. Ele deixou bem claro, Saulo também chamado Paulo. Ele era os dois nomes que ele era usado, que ele usava. E outra coisa, outro assunto também que eu abordei aqui já, é a respeito de se Jesus sabe o dia de sua volta, né, de sua vinda. Quando ele falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, que ele disse que nem o Filho nem os anjos sabem o dia da vinda dele, só o Pai sabe. Quando Jesus falou isso, ele estava como um homem, reconhecido em figura humana, em forma de servo. Ele ia para a cruz ainda, então ele realmente não sabia. Mas depois que Jesus ressuscitou, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então hoje Jesus sabe o dia de sua volta. Naquela época, antes do Calvário, realmente ele não sabia. Ele estava como servo, ele ia cumprir uma missão. Mas depois que ele ressuscitou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e assentou à destra de Deus, agora ele tem toda a autoridade, inclusive a autoridade para saber o dia de sua volta. Então são dois equívocos que a gente, na hora que a gente estiver pregando, a gente pode corrigir. Primeiro, dizer que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. E dizer que nem Jesus sabe o dia de sua vinda. Não, hoje Jesus sabe. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse isso. Então ele tem autoridade para saber o dia de sua volta. Então fica atento nisso quando nós estivermos pregando, dando um estudo bíblico, que a gente não cometa esses dois erros. Dizer que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não trocou. Ele era chamado de Saulo, também chamado Paulo. Com os gentios ele era Paulo, com os judeus ele era Saulo. E Jesus hoje sabe o dia de sua volta. Na pregação porque nem Jesus sabe o dia de sua volta, só o Pai. Isso foi antes da cruz. Agora, depois que Jesus ressuscitou, que ele foi glorificado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, hoje ele sabe o dia de sua volta. Tá bom? Então grava isso, esses dois ensinos. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Deus não trocou. Ele usava os dois nomes. E hoje Jesus sabe o dia de sua volta. Nós não podemos dizer, nem Jesus sabe o dia de sua volta, só o Pai. Hoje nós não podemos dizer isso. Jesus falou isso naquele momento antes da cruz. Hoje, Jesus sabe o dia de sua volta. Desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.